Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram-o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, porque eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? E qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nesta noite, que estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor, estamos aqui para ouvir também a Tua voz. Ó Senhor, pedimos que, através do Teu Evangelho Santo, o Senhor fale ao nosso coração, para que a nossa vida seja transformada pela Tua honra e pela Tua glória. Ó Senhor, fala conosco neste dia reservado para o Senhor. Ó Deus, não podemos sair daqui sem ouvir a Tua voz ao falar poderosamente em nosso coração. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu preciso fazer uma pergunta a todos vocês. Por que você está aqui hoje? Qual é a sua motivação para vir até a igreja do Senhor no dia de hoje? Muitos podem ser os motivos. E esses motivos podem ser até bons motivos. Motivos que você precisa de uma resposta para a sua vida. O motivo pode ser que você tenha enfrentado muitos problemas e precisa de consolo. Precisa de uma palavra confrontadora. Talvez você tenha medo. Talvez o seu coração está cheio de culpa, de amargura, de tristeza. A sua vida é uma vida de confusão, sem direção e sem começos. Apenas vive de qualquer jeito. Você pode estar precisando de alívio. E por isso você veio aqui hoje atrás de alívio, de uma resposta, de uma mudança. São várias coisas que você pode estar almejando em seu coração. Eu não sei o que você almeja. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei aquilo que você tanto deseja. Mas eu sei que o Senhor conduz a história de uma forma maravilhosa. E assim, Ele dá a resposta que muitas vezes nós não estamos perguntando. Nós vamos ver isso nesta história. Nós vamos ver como
aquele homem que estava paralisado foi levado até Jesus pelos seus amigos, primeiro ele recebe uma resposta que muitos de nós não estávamos esperando. Muitos de nós pensaríamos, não é isso que nós vamos buscar na igreja. Não é isso que eu queria ouvir esta noite. Uma noite festiva, uma noite alegre. Você pode estar atrás de alívio, ou você veio atrás do próprio Cristo. Você veio atrás de bênçãos que Deus pode te dar, ou você veio atrás de relacionamento verdadeiro. Então, nesta noite eu quero dizer para vocês que o tema do meu sermão é: reconheça a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Então, como nós vamos reconhecer essa autoridade de Jesus? Primeiro, aproxime o necessitado de Jesus com uma fé perseverante. Veja que o primeiro versículo diz: dias depois o quê? De Jesus ter curado um leproso no deserto, ele ter ficado no deserto, alguns dias depois disso, ele entrou de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Então, Jesus, ele ia realizando milagres e as pessoas iam atrás de Jesus, rapidamente juntavam uma grande multidão. Então, Jesus está no deserto e volta. Só que uma cidade pequena, igual Três Rios, rapidamente a notícia se espalha e todo mundo vai atrás de Jesus. Logo correu a notícia que ele estava em casa. E provavelmente aqui ele está na casa de Pedro, onde ele havia curado a sua sogra. Então, Jesus está ali na casa e todo mundo já sabe disso. Uma comunidade pequena, as notícias correm e correm rapidamente. Versículo 2 vai dizer o seguinte: muitos afluíram para ali, ou seja, muitas pessoas foram até a casa de Jesus, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar e anunciava-lhes a palavra. Então, a presença de Jesus trouxe tantas pessoas para aquele local que não tinha mais lugar nem à porta. A casa estava cheia, estava tomada, a região em volta da casa estava totalmente tomada. Só que Jesus, ele não está realizando milagres dentro da casa. Jesus está anunciando o evangelho, embora a gente não saiba o que Jesus está falando, mas Marcos vai nos mostrar que ele estava anunciando a palavra de Deus. Exatamente, ele está anunciando aqui arrependimento e crença no evangelho. Então Jesus está pregando dentro de uma casa e algumas pessoas estão ali ao redor de Jesus, ouvindo isso, ouvindo aquilo que Jesus tem para anunciar. Só que o texto ainda continua, versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Então, tem 4 homens que vão pegar o seu amigo, que não se movimenta, que está sofrendo essa enfermidade gravíssima. E hoje nós temos muita dificuldade de locomoção, mesmo que tenha acessibilidade, a gente tem vários problemas. Imagina naquele tempo, as dificuldades são ainda piores. Só que, como a multidão é muito grande, tem muita gente, essa multidão está atrapalhando esses amigos a levarem o paralítico até Jesus. Versículo 4 diz assim: E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava. Então, eles descobrem o telhado da casa exatamente onde Jesus estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, você precisa pensar que, naquele tempo, não há laje batida, não há esses telhados rebuscados. O que tem são vigas com palhas em cima, e como se fosse as casas de sapê com aquelas palhas e barro. Então, quando eles vão abrir esse telhado, eles vão começar a tirar essas palhas e tirar esses barros, e certamente começou a cair sujeira sobre Jesus,
sobre aquelas pessoas que estavam dentro da casa e pode ter causado uma confusão gigante, porque tem 4 homens, um paralítico em cima do telhado, tirando as coisas para descer este homem. E veja que este paralítico pouco faz, ele pouco realiza. Nós não vemos uma ação até agora do paralítico em falar, em realizar, ele apenas ali está de uma forma passiva. As coisas acontecem com ele. Então, os amigos levam ele, os amigos colocam ele sobre a casa, os amigos vão abrir o telhado, vão descer aquele homem até Jesus. Então, o paralítico ainda não realizou um ato nessa cena. Ele está passivamente vendo aquilo que está acontecendo. Só que no versículo 5, temos uma resposta de Jesus. Veja o que Jesus vai dizer. Vendo-lhes a fé, então a fé aqui pode ser dos amigos dos paralíticos, do paralítico, e também do paralítico incluído aí. Embora o paralítico não tenha falado nada que está relatado, ele pode ter também fé para aquilo que vai acontecer. Mas, vendo-lhes a fé, Jesus vai dar uma resposta a esse paralítico. O que Jesus vai falar? Filho, os teus pecados estão perdoados. Então, veja como é estranho. Você, com um paralítico, o que você esperava? Eu esperava que Jesus rapidamente fosse curá-lo, e aí ele vai se levantar. Mas o que é mais importante não é uma cura física. O que mais importa não é aquele homem levantar e sair andando. Embora a história continue, se ela terminasse aqui, já é uma história maravilhosa, grandiosa, porque a maior bênção que você pode receber é ouvir de Jesus: os seus pecados estão perdoados. Não é ser curado. Essa é uma bênção secundária. Embora a gente pode pedir, clamar, desejar isso, mas isso não é essencial. Isso é apenas aqui neste mundo. Ter os pecados perdoados por Jesus fazem com que você viva eternamente. Hoje, talvez, você sobrevive. Vive angustiado de um lado para o outro. Mas ter os pecados perdoados por Jesus transforma a vida completamente. E por que ele vai perdoar primeiro os pecados? Porque depois que o pecado entrou ao mundo, depois que o pecado entrou no mundo, a consequência foi a morte. Com o pecado veio a morte. O salário do pecado é a morte. E o nosso corpo agora, ele geme, ele sofre por causa do pecado. O nosso corpo agora, ele morre devido àquilo que o pecado se originou. Então, o que eu quero dizer? No final de todas as coisas, é o pecado que vai gerar as doenças. Eu não estou dizendo que toda doença é originada por causa de um pecado. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que se você estiver doente é porque você está pecando contra o Senhor. O que eu estou dizendo é, por causa do pecado de Adão e Eva, a consequência é a morte, e por causa dessa consequência vem sobre nós as nossas enfermidades. Então, esses pecados podem fazer com que os nossos ossos sejam envelhecidos. Por isso que nós lemos o Salmo: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos ficaram envelhecidos. Foi sofrendo. Então, alguns outros pecados trazem consequências no nosso corpo físico. E talvez você enfrente alguns desses pecados. Quando você fica preso ao passado por causa de problemas que você cometeu, e aqueles problemas ainda machucam o seu coração, e aí você vai ficar sempre a olhar para o passado, sempre cabisbaixo, sofrendo, angustiado, como se estivesse preso, amarrado àquele problema. São as consequências dos
pecados. E aí você pode me perguntar, tá, eu vivo com isso, eu sofro com isso diariamente, eu me pego pensando em coisas ruins. Como que eu vou resolver isso? O único jeito de resolver isso é recorrer ao Senhor, para que os seus pecados sejam perdoados. E assim você vai conseguir viver plenamente. Se você viver olhando para o passado, você vai viver uma vida de depressão, de tristeza, de angústia, de luto, de dores. Você vai viver amarrado a isso. O Senhor resolve essas coisas com perdão pelos seus pecados. Você não pode viver sofrendo. Você precisa reconhecer a autoridade de Jesus para perdoar o seu pecado que você cometeu lá atrás. E você agora vai ter uma vida nova. Mas uma outra coisa que a gente aprende com esta parte do texto, que você não pode atrapalhar as pessoas a se achegarem a Jesus. Aquela grande multidão atrapalhou com que os homens levassem o seu amigo até Jesus. Então, não atrapalhem. Como que eu vou atrapalhar? Tendo um péssimo testemunho público. Quando você se diz cristão e vive uma vida de incrédulo, você está atrapalhando com que as pessoas se acheguem a Jesus. Você está na frente de Jesus e não deixe com que ninguém passe por você. Mas também, uma outra coisa que a gente pode aprender é que nós não podemos desistir. Mesmo que as pessoas tenham atrapalhado você levar os seus amigos até Jesus, não desista. Continue trabalhando, continue caminhando, porque Ele pode resolver os problemas daqueles que estão ao nosso lado. É só Jesus que pode perdoar os nossos pecados. Mas como nós vamos reconhecer a autoridade de Jesus para perdoar os nossos pecados? Segundo, submeta-se ao veredito de Jesus sobre o pecado. Versículo 6 diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. O que é essa palavra diferente? Eles estavam pensando no seu coração, no seu íntimo. Estavam ali olhando para aquela cena e o seu pensamento, aquilo que estava movendo aqueles homens, que eles não proferiram, eles não falaram, mas é um pensamento intenso desses homens. E aí eles vão dizer: por que ele fala desse modo? Isto é blasfêmia. Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então, veja o que está acontecendo aqui. Aqueles homens estão pensando em seu coração que aquilo que Jesus disse, os seus pecados estão perdoados, é blasfêmia, porque só Deus pode perdoar os pecados. Mas veja o que vai acontecer a seguir. Mas o que é blasfêmia? Blasfêmia é você se colocar no lugar de Deus e fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então, se eles reconhecessem quem era Jesus, eles não falariam isso. Uma coisa sou eu falar que os seus pecados estão perdoados, porque eu não tenho poder para isso. Uma outra coisa é Jesus dizer isso. Então, o pecado deles é que eles não reconheceram quem Jesus é. Por isso que estão dizendo que o que Jesus está falando é pecado diante de Deus. É uma blasfêmia. Eles estão acusando Jesus de tomar o lugar de Deus. Mas veja uma grande ironia que aparece. Versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, ou seja, Jesus vai realizar agora algo que só Deus pode fazer. Eu não posso esquadrinhar, eu não posso conhecer o coração de vocês e eu nem sei o que vocês estão pensando agora.
Mas Jesus sabe. Por que Jesus sabe? Porque ele é Deus. Isso é um atributo de Deus, de conhecer o coração do homem. Conhecer aquilo que você pensa antes do que isso chegue à sua boca. Então, Jesus vai dizer a eles, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Então Jesus conhece o íntimo do seu coração. Ele sabe daquilo que eles estavam pensando. E vai questionar aquele pensamento. Jesus sabe daquilo que passa no seu coração, que você não fala com a sua boca. Jesus sabe daquilo que você fala quando você está sozinho no seu quarto, daquilo que você pensa, daquilo que toma o seu tempo. Jesus tem poder para conhecer o seu coração. E é por isso que você pode se achegar a Deus e confessar os seus pecados, confessar aquilo que mais machuca o seu interior. Coloque isso para fora, não vive desta forma. Jesus conhece o seu coração, mas quando você se derrama diante dele, é o seu coração que é sarado, é o seu coração que é curado, e assim você é transformado. Então, Jesus conhece aquilo que eles estão pensando. Versículo 9. Jesus vai fazer uma pergunta. Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Então veja, é muito mais fácil Jesus dizer que os seus pecados estão perdoados, porque ninguém tem a capacidade de conferir se aquilo é verdade. Ninguém tem a capacidade de chegar diante de Deus, aquilo que Jesus disse é verdade, os pecados foram perdoados. Eles não conseguem ver aquilo que Jesus está realizando. Eles não conseguem contemplar este milagre que Jesus fez. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está argumentando com aqueles escribas, dizendo o seguinte, olha, uma coisa é fácil de fazer e outra é difícil. Logo, se eu fizer aquilo que é difícil, o que é mais fácil, eu vou realizar. Não tem sombra de dúvida disso. Então, Jesus está argumentando logicamente com aqueles escribas, para que eles entendam que Jesus tem poder para realizar. É uma forma de pensamento daquele tempo, uma declaração assim, um pensamento rabínico de pensar as coisas logicamente. Então, no versículo 10, ele vai dizer, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados. Então, para que ele vai fazer com que esse milagre aconteça? Para que eles saibam quem é o Filho do Homem. O Filho do Homem vai mostrar que Jesus, ele é humano. Assim como Jesus, um pouquinho antes, e sonda o coração deles, ele agora está falando assim, eu sou plenamente humano, plenamente divino e plenamente humano. Duas naturezas em uma só pessoa. Mas também esse termo aponta para algo que foi profetizado com o profeta Daniel, que o Filho do Homem viria com poder sobre as nuvens. Então, Jesus está usando que ele é plenamente homem, mas ele é plenamente Deus. Ele conhece o coração. O que eu vou fazer é para que vocês saibam que Jesus, para que eu tenha poder sobre os homens para perdoar pecados. Então Jesus vai mostrar para aqueles homens quem ele é. Jesus vai usar esse título para mostrar a sua autoridade messiânica. E aí nós vamos ver várias vezes Jesus dizendo, eu sou o Filho do Homem. Os demônios dizem que ele é filho de Deus. Os escribas vão dizer outras coisas.
mas Jesus vai se referir sempre como o Filho do Homem. Nós vamos ver isso no Evangelho de Marcos o tempo inteiro, Jesus se revelando assim. E veja que Jesus tem a autoridade de Deus para perdoar os pecados aqui na terra. Uma pergunta então fica para nós. Você precisa refletir sobre isso. Não é se você reconhece que é pecador. Não é que você possa reconhecer que o pecado existe. A pergunta que fica é: você vai se submeter à autoridade do veredito de Jesus? Ou vai continuar da mesma forma? Aquele homem se submete a essa autoridade e recebe o perdão dos pecados. Muitas vezes nós queremos controlar a nossa vida. Nós queremos minimizar as coisas. Nós queremos justificar os nossos erros. Queremos terceirizar a nossa culpa, falando: a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dos meus pais, a culpa é dos meus filhos. Queremos sempre terceirizar essas coisas. Tentamos, às vezes, desempenhar um bom papel religioso, fazer as coisas corretas, ter uma boa reputação, apenas para esconder quem nós somos de fato. Submeter à autoridade de Jesus é não querer mais negociar com Jesus. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece as suas falhas e conhece os seus pecados. Jesus é o único que pode entrar no íntimo do seu coração e transformá-lo. Eu não consigo fazer isso, mas a palavra faz. Então, nesta noite, eu quero que você pense sobre isso. Se submeter à autoridade de Jesus, para que seus pecados sejam perdoados. Sem as maquiagens, sem tentar esconder aquelas chagas mais profundas. Abandone as suas defesas e deixe seu coração aberto. Receba a palavra de Deus para que ela transforme a sua vida. Viva uma vida sem aquelas vergonhas que você tem enfrentado no secreto. Muito mais forte é Jesus, que transforma todos esses problemas, transforma todos esses pecados e perdoa estes pecados. E agora você pode viver, além de apenas sobreviver neste mundo caído. Hoje, o que te prende pode não ser só o pecado, pode ser a sua insistência de ser o seu auto-Deus, o seu auto-Salvador. O seu passado conturbado, cheio de problemas, cheio de pecados, só podem ser resolvidos com o perdão de Jesus. É só Jesus que pode apagar aquilo que de fato machuca. Você pode pensar: o tempo pode resolver essas coisas. Mas, na verdade, o tempo passa e as feridas ainda estão lá. Às vezes, você coloca um curativo sobre a ferida, mas dentro está cheio de infecção, cheio de problemas, e aquela ferida só visualmente está curada. Jesus vai tirar toda a infecção e vai resolver a sua ferida de uma vez por todas. Mas é necessário que você coloque o seu coração diante dele e peça perdão por isso. Mas, em último lugar, como reconhecer a autoridade de Jesus para perdoar os pecados? Obedeça à palavra de Jesus, que confirma o seu perdão. Versículo 11. Jesus então vai dizer, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, para que todos saibam que ele é o Filho do Homem, ele vai realizar este sinal maravilhoso. O que é mais difícil? Dizer que os seus pecados estão perdoados ou fazer com que ele se levante? Versículo 12. Ele obedece imediatamente. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Então, aquele homem que primeiro foi curado
de uma enfermidade que estava no seu coração. Ele foi perdoado de todos os pecados. Agora, ele recebeu uma cura física. Primeiro, nós precisamos ser curados naquilo que mais aflige a nossa alma. Nós precisamos ser curados no nosso coração. E a consequência disso é: todos se admiraram e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Eles puderam ver o milagre acontecendo fisicamente, mas não puderam contemplar o milagre que Deus realizou ao perdoar os pecados daquele paralítico. Aquele homem foi atrás de um perdão, de uma cura, e recebeu duas. Ele queria ser curado fisicamente, mas foi curado espiritualmente. Talvez nessa noite você veio atrás de direção, você veio atrás de tantas coisas, tantas respostas. O que eu tenho para te dizer é: arrependa-se do seu pecado e seja curado eternamente. Não há bênção maior que você possa receber do que o perdão pelos seus pecados. Você veio como estava, mas você foi curado de um problema que era invisível. O perdão dos pecados faz com que o nosso corpo agora tenha vida e vida eterna. Então, diante de tanta dor que você já experimentou, de tantos problemas, de tantas doenças que você já enfrentou e às vezes ainda enfrenta, quero dizer que o Senhor pode curá-lo. O Senhor pode transformar a sua vida. O Senhor pode te dar aquilo que você mais necessita. Mas nessa noite, eu quero clamar ao Senhor que você receba primeiro o perdão pelos seus pecados. E depois, se assim o Senhor aprouver, a bênção sobre o seu corpo físico. Porque é melhor você passar uma vida aqui com problemas físicos e passar a eternidade desfrutando da glória do Senhor, desfrutando das bênçãos do Senhor, do que viver aqui uma vida boa e tranquila, mas passar a eternidade longe do Senhor. Esta é a melhor bênção que você pode receber. Então, por isso, não esconda o seu problema. Não mantenha o seu problema dentro de 7 chaves, guardado no interior do seu coração. Leve isso a Jesus Cristo, para Ele purificar a sua vida. Não acha que a vida é apenas uma vida física. Nós temos um corpo físico, mas a nossa alma, quando ela está abatida, os nossos ossos sentem, sofrem essa amargura. Então, aquilo que está de mais profundo no seu coração só pode ser resolvido por Jesus. Muitas vezes, você procura alegria, satisfação para resolver esses problemas em baladas, festas, drogas, bebidas, prazeres, em tantas outras coisas, para tentar ter um momento de calmaria, um momento de paz no seu coração. Você busca prazeres para satisfazer o seu coração. Mas você percebeu que no dia seguinte, esses prazeres se esvão, vão embora e ficam apenas a dor, as consequências, os problemas, e o seu coração ainda continua doendo, continua sofrendo diante de Deus. Não esconda as suas dores. O Senhor Jesus pode resolver todas essas dores. O Senhor Jesus pode te dar uma nova vida, uma vida plena nele. Mas é necessário que você confesse o seu pecado. Que Deus nos abençoe.